Queridos alunos, ouvintes, vamos aqui iniciar o nosso primeiro Pode Inovar, né? Eu já vou começar perguntando para vocês se vocês conseguem entender, discernir ou adivinhar o que é que tem em comum, né? Desde a plantação de café, a plantação de banana, a aviação, a engenharia, o ecoturismo, saúde, sustentabilidade e até a conquista da memória, a memória da conquista do espaço, né? Será que alguém consegue fazer um link com tanta coisa assim em comum? Eu acho difícil, porque isso na verdade é a trilha, né, do nosso primeiro ilustre convidado aqui que está conosco. A gente vai falar sobre isso, começando nos cafezais e terminando na lua. Esse é o papo que a gente vai ter aqui com o nosso amigo empresário o Joaquim Antônio Caracas Nogueira. Bem-vindo, Caracas, um prazer. O Caracas, para quem, se é que alguém não conhece ainda, né, esse programa é destinado muito aos alunos, né, principalmente dos cursos da engenharia civil, mas também da arquitetura e da engenharia de produção, né? Então talvez ali os alunos do início de carreira eles ainda não conheçam, mas o Caracas é um exemplo incrível de empreendedorismo e inovação. Ele é CEO e criador da Impacto Propensão, que é uma empresa realmente diferenciada quanto aos números de inovação que a gente vai apresentar a seguir. Então, eu agradeço a presença e abro aí para as suas palavras, Caracas. Primeiramente, eu que gostaria de agradecer essa oportunidade para mostrar o que é que nós estamos fazendo, né? E mostrar para esses jovens que o Brasil está condenado a dar certo. Não tem como dar errado, né? Então, para dar certo é ter foco e conhecimento, e o resto, no final, dá tudo certo. Foco e conhecimento já são os dois primeiros pilares aí, né? Eu vou trazer alguns números aqui para os nossos ouvintes, né? Que pesquisa recente da Confederação Nacional das Indústrias, né, a CNI, ela aponta o Ceará como o segundo entre os estados do Nordeste em número de indústrias, né? Então, o povo cearense é um povo empreendedor, né? É um povo inventivo, é um povo batalhador, e esses números da Confederação Nacional de Indústrias ressaltam isso, né? Apesar da gente não ser o maior extensão territorial ou até em população, nós temos, segundo o levantamento, 14.027 indústrias instaladas no Ceará, né? Só ficamos atrás do Nordeste para a Bahia, que tem 16.900, ou seja, até a diferença é pouca. Um estado muito grande da Bahia. Muito grande, né? Mas isso é um indicador, né, do quanto o cearense ele é empreendedor, né, de alguma forma. E desses 14 mil, né, um número, uma ordem de grandeza, para vocês terem uma ideia, nós só temos 45 para ser mais preciso, patentes dessa gama industrial. E 18 dessas patentes concedidas tem como inventor o nosso amigo Caracas. Então não é à toa que a gente tem que conhecer a história e a trajetória desse cidadão para aprender com ele como é que é trilhar isso tudo, né? Então são 18 já concedidas e 17 em andamento. É isso? Tá bom, então... Ele é para 35, né? 35. Ou seja, em termos de propriedade intelectual, ou seja, de inovação, o Caracas é praticamente com o Caracas e o resto do Ceará. Mas é um exemplo para a gente mirar, né? Caracas, e a tua história de vida é uma coisa muito interessante, né? Eu já tinha... A primeira coisa que é de sua autoria, e eu não sabia, quando eu fazia o meu mestrado, é a célebre frase que define inovação, né? Então vou deixar você dizer o que é inovação para você. Inovação, né, invenção, a diferença das duas, a inovação e a invenção tem que ter nota fiscal. Então, o que você fizer e não trouxer ganhos, né, não adianta de nada, certo? Então, você tem de fazer alguma coisa, né, que traga benefício, né, e tem de gerar empregos, né? Tem de gerar tudo isso, né? Por exemplo, há uns anos atrás, eles fizeram a melancia quadrada, quando a melancia estava crescendo, aí engaiolava, né? Para
a melhorar a logística, tudo, né? Então eles achavam que aquele ia ser um negócio fantástico, né? Mas o público não aceitou. Então ficou no campo da invenção, não da inovação, né? Aí, por exemplo, o Uber aéreo é um exemplo que ainda é invenção, mas já vai ser uma inovação. E o Uber, por exemplo, é um exemplo que já é uma inovação, né? Quantos empregos o Uber gerou hoje, né? Quantos, né? Exatamente, e essa capacidade, né, de você entender o timing das coisas também é uma coisa diferenciada. Por exemplo, eu dou um exemplo, né, da Kodak. Sim. A Kodak, em 1970 e pouco, ela já tinha a invenção da câmera digital, certo? Mas ela resolveu não apostar, continuou no papel. Em 1998, certo? Ela tinha 177 mil funcionários, né, e tinha 85% do mercado mundial. 14 anos depois ela quebrou, porque ela tinha o negócio na mão, ela podia ter partido da frente, mas achou que não... E o momento era mudar, né? Outro exemplo que eu dou é daquelas caixas d'água Eternit, né? Quem não tinha uma caixa Eternit, né? Aí chegou a caixa de plástico. Se a Eternit tivesse tomado a frente da caixa de plástico, outra coisa, a logística dela ia ser bem menor, a produção, né? Quer dizer, ela era, mas não entrou. Ela ficou insistindo, né? E derrubar a caixa d'água de plástico. Eu penso muito sobre esses casos, né? Existem muito outros, a própria Motorola também, né? A Motorola inventou o celular também, né? Mas em algum momento eles perdeu o time, né? Eles se perderam na própria definição, né? Tanto nessa questão do timing, como também nas apostas as quais fazer. Né? A Motorola, uma das... já li em alguns livros que um dos momentos críticos para ele foi realmente quando eles dominavam e eles se vangloriavam de ter o celular com maior qualidade. Mas o que eles chamavam de qualidade? Eles tinham como grande cliente o exército norte-americano, né? E o exército que atua em várias partes do mundo, né? Então o exército chegou para eles para pedir um celular que conseguisse ser utilizado desde o frio do Polo Norte até os desertos escaldantes lá do Afeganistão, né? Então realmente eles conseguiam, eles tinham capacidade técnica e realmente se propuseram a fazer esse celular. Só que o que não se percebe é o seguinte: aquilo era a necessidade de um cliente, ou seja, de um nicho, o exército. Mas qual civil tem essa necessidade? Né? De dia ele está no Polo Norte. Então, assim, qual o mercado que você vai ter para isso? Né? Então, não é só saber fazer, né? Não é só know-how, é de saber também quando fazer, para quem fazer. Né? Não é todo cliente que é interessante, né? E também eu sempre digo o seguinte: existem os bens tangíveis e os bens intangíveis. Os bens tangíveis é lastreado em dinheiro. Por exemplo, eu posso estar aqui, perdi tudo e ganhar na Mega Sena. Então eu tenho um bem tangível. Mas o tempo tem mostrado que esses bens estão indo embora. E os bens intangíveis é lastreado em conhecimento e relacionamento. Eu conheço pessoas fantásticas, muito inteligentes, certo? Que têm o conhecimento, mas não conseguem se relacionar. Então não consegue, não sai do canto. E ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E outra coisa, se você for vender, você tem que comercializar, né? Você tem que convencer. Tem que convencer, mas aí geralmente a pessoa acha que ele é que sabe tudo, né? Não aceita opinião, tem problema de relacionamento. Nesse caso da Motorola, chegou-se até a entrevistar, depois do acontecido, se entrevistou a responsável pela área da qualidade, né? E o interessante era dizer que realmente eles percebiam que aquilo ali que eles estavam fazendo não fazia sentido. Mas não tinha quem levasse isso para os níveis mais altos, né? A história do medo de errar, do medo de ser criticado, ou seja, você no nível baixo para médio sabe que a coisa não vai dar certo, mas existe uma cultura ali, e quando você fala também é uma imagem que sempre vem à minha cabeça aqui, até o sucesso ele tem um impacto que às vezes não é positivo, porque você tem o que eu chamo do custo do sucesso passado. Né? Ou seja, quem está numa empresa que está atuando há 30, 40 anos no mercado, é claro que eles acertaram mais do que erraram, não é questão de sorte. Né? A sorte não se mantém por tanto tempo. Porém, às vezes eles apostam em uma fórmula
E saber se essa fórmula ainda está em dia, é que são elas. E às vezes existe o medo, né? O medo de dar esse pulo. Como é que tu acha, assim, na tua visão até de empresário também, como é que você mede isso? Você é um caso à parte, que a gente vai até fazer... Não sou não. Eu vou provar. Mas assim, como você mede essa... Não, eu sempre o seguinte, eu sempre quero fazer diferente. E depois eu estou focado nas estruturas de concreto. E sempre estou melhorando. Eu acho, por exemplo, em 1977, certo? Eu fui buscar a cordoalha engraxada no Brasil. Não existia, né? Os primeiros prédios no Ceará. Se eu tivesse pensando assim, agora eu já estou tranquilo, né? Mas se eu tivesse nessa linha, eu já estava fora do mercado hoje, porque já tinha outras empresas, né? Aí nós conseguimos fazer, porque nós conseguimos inventar muita coisa e agregar o processo. Então eu digo assim, você tem de estar sempre inovando, sempre tentando fazer diferente. E isso começa, no teu caso, começou desde cedo, né? Eu sempre tentei fazer diferente, né? Qual foi o primeiro produto que você se colocou para fazer na tua vida? Foi apanhador de lixo. Eu morava em Guaramiranga e naquela época você comprava o querosene em latas. Né? A geladeira era querosene, tudinho. Aí eu pegava as latas, certo? Pra você ter ideia, na época meu pai era o prefeito, né? Então eu ia fazer, aí juntei uma turma, né? Aí fazia os apanhadores e ia vender na rua. Detalhe, gente, ele tem 7 anos de idade. 7 anos. Fantástico. Se você for em Guaramiranga, por exemplo, tem um Lurico, que é meu amigo, aí porque ele presenciou isso aí, né? Pois é, aí eu estudando, né? Porque eu já conhecia a história do Caracas, mas eu conhecia a história depois do sucesso, né? Depois de 2000 e tanto, muita gente começou a reconhecer o Caracas e esse homem desengastou a ganhar prêmio. Então, o nome dele aparecia em vários cantos, né? Mas aí, até para me preparar para conversar contigo, né? Eu fui buscar mais da história dele desde o início. Aí o segundo projeto, quando nós saímos de Guaramiranga para Fortaleza, nós fomos morar da Dom Manuel. 64. Aí lá tinha um pé de cajá muito grande. E naquela época não tinha mercantil, né? Era as bodegas. Aí eu acordava cedinho, juntava as cajá, aí ia vender lá na bodega. E lá em casa, né? Muita gente, a conta lá em casa era grande, né? Então a preferência, quem tinha pé de cajá, a preferência era nossa. Aí depois, não sei se você pegou, tinha uma máquina que ela tinha um disco que você, com a fita adesiva, você fazia o nome. Sim. Aí o meu pai ganhou uma máquina daquela. Aí eu ia no colégio, né? Aí um dia eu pegava a encomenda, no outro dia eu entregava. Aí era um menino, fulano tal, Ciano, não sei o que. Aí eu pegava as encomendas e fabricava, no outro dia eu entregava os alunos, né? Isso tu tinha quantos anos de idade? Eu já devia estar com uns 9 anos, 10 anos. Tudo começou no café, né? Ou seja, teu pai... A gente morava em Guaramiranga, né? Numa propriedade, propriedade grande, hoje nós temos uma propriedade, né? E naquela época a força do café era grande, né? E em 64 nós viemos morar em Fortaleza. Aí nessa época o meu pai foi trabalhar no frigorífico do Estado de Fortaleza. Lá não dá, mas continuamos na vida boa, né? Aí depois eu fui para Epicar, aí eu volto no final de 76, aí entro na faculdade, né, em 77, e lá em casa aí o Adalto brigou com o Vigílio, né, e nós, então nós fomos vender banana. Aí eu cheguei pro meu pai, o senhor compra uma Kombi, eu fico na comercialização, o senhor fica na produção. Comprou uma Kombi na Seara Motor, me lembro a primeira viagem que eu fui dar, né, cheio de banana, né. Aí eu sei que eu terminei na favela do Dendê. Kombi atolado, era aquele problema, mas não abri não. A direção, né? Diz que a Kombi não tem folga, né? Tem férias, né? Na direção. Aí fui dar a segunda carrada, a terceira, aí eu digo, pô, nossa, agora complicou, que ainda tem a prestação da Kombi, né? E aí eu tive a ideia, aí naquela época a fruta era muito maltratada, né? O pessoal pisava em cima do caminhão, então foi o que nós fizemos. Fizemos tanque lá no sítio. Aí quando tirava a banana, lavava com detergente, aí nós comprávamos aquelas caixas plásticas, a gente tinha acabado de lançar e já acomodava nas caixas.
Aí eu deixava pré-amadurecer lá, aí atrás dela tudo embalado, agora bem, né? Brilhando. E ninguém tinha. Aí comecei a trazer e colocou o nome de banana climatizada. Aí o pessoal falou, para comer esse processo é complicado, é vapor, né? E eu sei que dessa banana climatizada deu certo. Se não fosse a banana climatizada, tinha dado zebra. Pois é, na tua história eu acho interessante, porque numa mesma história de vida, a gente que estuda e pesquisa sobre inovação, a gente consegue ver vários tipos de inovação que em determinado momento você acabou, intuitivamente, por curiosidade, você acabou adotando. Ou seja, nesse caso, não era sequer era uma inovação mais ligada ao consumidor, ou seja, coisa que só vai se fazer muito modernamente, né? Ou seja, na verdade o produto era um commodity, banana é banana, né? Mas na forma de entregar, na apresentação do produto, você conseguiu um diferencial. Somente na época, né? 50 anos atrás, né? Poxa, isso exatamente, isso eu acho aí lá em casa são 8 filhos, né? São 7 engenheiros hoje. Eu queria me formar porque eu já tinha entrado, mas tinha complicado, ninguém tinha as propriedades hoje lá, né? Claro. Então eu digo assim, você entra no negócio, você tem que ter foco e às vezes até eu brinco, me arrependo, digo, pai, eu devia ter ficado era na banana. Porque na terra de cego quem tem olho é rei, né? O nível era lá embaixo, né? Mas aí a sua família continua ainda, né? Continua, aí lá em casa, aí, no 4º ano, aí eu fui estagiar, os outros foram assumindo, e no final deu tudo bem, né? Na verdade, a sua família já era uma linha de produção, né? Era uma linha de produção de engenheiro, né? Saiu um a cada ano, né? Que legal. E aí você já estava ali nas alturas de Guaramiranga e deu vontade de voar mais alto. Deu vontade de abraçar a aviação, foi isso? Aí eu vim para Fortaleza, né? Eu fiz o concurso em 73 para EPICAR, que é a Escola Preparatória de Cadeira do Ar, que é em Barbacena, Minas Gerais. E aí eu queria ser piloto de caça. Passei os 3 anos, quando eu fui para a academia, né? A AFA, de Pirassununga, São Paulo, eu tive problema de vista. Tinha 0,25 de astigmatismo. Aí me jogaram para a intendência, eu não quis, ainda passei para a escola naval, né? Não, eu vou fazer engenharia civil agora. E vim, entrei na UFC e fiz a engenharia, né? Fiz a engenharia civil. E a escolha da civil, assim, foi influenciada pela família? E assim, o meu pai, né, era uma pessoa que também tinha muita vontade de fazer engenharia. Mas na época ele não fez, porque na época ele ia fazer engenharia, primeiro não tinha aqui no Ceará, era lá fora. Aí o pai dele faleceu. Aí teve que ficar tomando conta das propriedades, né? Então naquela época, e outra coisa, na engenharia na década de 70, né? Foi a explosão do Brasil, né? O engenheiro, né, era bem cotado, ganhava bem, né? Então, influenciado por isso, era medicina e engenharia, para engenharia. Mais uma vez influenciado pela tendência do mercado, ou seja, o mercado estava pedindo e você estava oferecendo. E aí você terminou a civil, né? E nessa época você ainda estava lidando com as bananas, né? E aí veio você terminou a sua graduação e a primeira empresa que se abriu foi a fábrica. Aí eu estagiei numa construtora, que era Opus, certo? Aí estagiei mais ou menos 1 ano e meio. Aí depois trabalhei como engenheiro nela 3 anos. Terminei em 81, aí em 84 eu boto a primeira empresa de pré-moldados. E no pré-moldado nós fizemos tudo diferente, né? Entendi. E nessa época o processo produtivo da engenharia civil era muito diferente do que se vê hoje ainda? Bem diferente, né? Era muito... Acho que até somente onde nós estamos focados, nas estruturas de concreto, era muito atrasado, sabe? Já existia o concreto? Assim, Já. Na civil eu sou leigo, né? Aí não existia o concreto protendido, certo? Onde eram feitos mais nas obras de arte. Era um processo muito caro. Aí o americano bolou um sistema que é a cordoalha engraxada. Que aí eu fui lá trazer essa tecnologia para o Brasil. Mas antes da gente entrar na cordoalha, me fala um pouco sobre a fábrica de pré-moldado. Aí a fábrica de pré-moldado, por exemplo, tem aquela laje treliçada. Sim. Eu fui o primeiro a fazer do Nordeste. E eu fui numa feira da Alemanha, certo? E vi aquelas vigotas sendo feitas protendidas, mas eram com fio de proteção. Como é que era feito? Você tinha uma pista, você esticava os fios, concretava, aí depois que curava você cortava, aí o fio queria voltar à posição normal e protegia aquelas peças, né?
A vantagem que era mais barato, vencia maiores vãos e na hora que você fosse montar, pegava menos escoramento. Entendi. Isso não existia. Existia uma fábrica em São Paulo, que era uma fábrica dos franceses. Estavam construindo o Jaldunas. Aí eu vendi logo pro Jaldunas, eu sei que foi no sufoco, mas nós fizemos o Jaldunas. Ah, então você mesmo entrou na obra. Entrei com essa tecnologia. Que bacana, cara. Mas tudo, né, a extrusora, né, eu ia estudar proteção com o manual, né? Tá entendendo? Mas fizemos. Aí nós fomos a segunda empresa do Brasil a usar essa tecnologia. Agora tem uma parte interessante aí, né? É que, primeiro, esse seu tino de, mais uma vez, perceber o momento, né? Pelo que eu li, você percebeu que aquela tecnologia ali estava vindo ser fabricada no Brasil, não é isso? Não, eu tive na Alemanha, numa feira, e vi que lá estavam fazendo. Mas aí não tinha uma empresa aqui. Não, aí eu soube que tinha uma empresa em São Paulo, só tinha uma no Brasil. Aí você foi procurar eles? Não, aí eu mesmo fui fazer sozinho. Achei que você tinha entrado Aí eu vi lá na Alemanha. E tentado fazer a parceria com eles. Aí eu já tinha assim, muita experiência de obras, de pré-moldados, né? Eu digo, rapaz, eu dou o meu jeito, eu vou fazer. Mas aí, para aprender a fazer, você foi buscar onde? Não, eu fui buscar sozinho mesmo. E quando você foi para os Estados Unidos? Não, aí nos Estados Unidos é outra coisa. Aí eu já estava fazendo os pré-moldados protendidos. Ah, tá. Porque você já era protenido, mas ainda nas peças pré-moldadas. Com fio tensionado nas vigas. É. Isso. E quando veio a tecnologia do concreto protendido, é que você foi... Aí eu já estava nessa, aí tive conhecimento que na época a Bel Mineiro ia fabricar a cordoalha engraxada. É que nós estamos vendo aqui, é um cabo de aço plastificado, ele a plastificação tem um aço dentro. Sim. Então é um sistema que a proteção que tinha é mais focado para essas obras de arte, pontes, viadutos. Então era uma tecnologia muito cara para você fazer um prédio residencial, um prédio comercial. Aqui, só você ter ideia, de 97 para trás, antes de entrar essa daqui, nessa parte de prédios, edificações comerciais, residenciais e tudo, você devia ter, eu estou assim, exagerando, não tinha 15 obras no Ceará, certo? E hoje nós fizemos aí milhões de obras, né? Mas, por exemplo, foi quando eu fui, né, você acreditar num negócio que não existia, que você chegar e convencer o construtor a fazer, que não tinha uma obra no Brasil, né? Mas eu já fui, aí eu vendi a minha parte do pré-moldado, certo? Eu tive que me capitalizar. Sim. E fui para os Estados Unidos no tudo ou nada. Entendi. Aí lá fui aprender a calcular, fui trabalhar como operário nas obras, né? Para aprender a fazer. Aí quando eu volto, tinha a Reata, estava com 2 empreendimentos, a Torre Sansumon e o Yacht Plaza. A Torre Sansumon, os pavimentos tipos, cada pavimento tinha 12 metros por 12,50. É um vão muito grande para concreto armado, certo? E o Yacht Plaza, ele tinha um problema de altura por causa do farol, certo? Não poderia ganhar, mas... Se eu pretendesse, eu ia embutir a viga na laje, aí ele ligaria um pavimento. Só com o pavimento ali, né? Aí nós conseguimos, né, fechar essas 2 obras. Tá entendendo? O Jaime também era novo, né? Gosta de inovar, fazer diferente, né? Aí ele acreditava também na época, eu tinha o quê? 38 anos, 39 anos, né? Aí chega, rapaz, fazer o nosso desse dezembro, né? Mas assim, eu já. Naquela época eu já tinha feito a lastra liçada. Aquela proteína, então o pessoal já, rapaz, eu tinha capacidade de pegar um negócio e levar, né? Então foi um desafio muito grande, né? Aí, só para você ter ideia, isso em 97, junho, comecei a fazer as primeiras obras. Em 98, a revista Empreiteira anunciava que a maior obra de protendido do Brasil era o Hotel Blue Tree em Brasília, que estava sendo executado pela empresa cearense. Eu fui fechar essa obra, aí já comprei a passagem financiada em 10 vezes. Aí quando eu cheguei... Tem que dar certo, senão não tem dinheiro para voltar. Aí quando eu cheguei, eu tinha 2 equipamentos. Nessa época eu já tinha 4. Aí fui lá fechar a obra.
A parte técnica tranquila, né? Mas quando na hora de fechar, eles perguntaram quantos equipamentos você tem, né? Aí tava lá com o Lorenzinho, né? Nessa reunião. Aí eu disse, rapaz, se eu disser que é 4, né? Ele mandou eu pegar o beco, né? Disse, não tem problema não, tem 28. Ah, então tá fechado. O número é bonito. Mas eu digo assim. Mas 7 por isso que é 7 é a conta do mentiroso, né? Aí eu digo assim, mas chegaram a cheque pré-datado, né? Aí eu sempre chego pro jovem que trabalha comigo, jovens, né? Eu digo assim, ó, no dicionário cearense, né? Você tem que ter o ler queixer, né? E o ler fazer, né? Aprenda com quem sabe, né? É melhor feito que perfeito, né? E faça negócio com quem tem dinheiro, senão é os dois para roça. E você é um grande frasista também, né? Porque você consegue realmente ser muito feliz nas frases que você faz. Por exemplo, eu vou só pegar essa aí como exemplo, que é uma que eu nem conhecia, né? Mas assim, é melhor fazer... É melhor feito do que perfeito. Isso, melhor feito do que perfeito. Que é muito melhor do que aquela frase análoga que a maioria das pessoas usa, num sentido específico, mas que eu acho que não é uma frase boa. Que é a história do ótimo é inimigo do bom. Assim, eu sei a intenção dessa frase, né? Mas o ótimo é inimigo do péssimo. O bom já está no caminho do ótimo. Então, mas você ser perfeccionista demais é trabalho, você não faz, né? se for perfeccionista... É por isso que essa sua primeira frase eu acho muito melhor. Porque ela coloca isso já embutido nela. É melhor feito. E depois você vai calibrando, porque dificilmente você vai acertar assim 100% numa coisa que é desconhecido, né? Você pode até mirar na perfeição, mas tem que... Mirar e depois eu digo, depois ajeitando. Aonde chega, né? Mas tem de ter a capacidade, essa menina, diga, pai, tem a capacidade de fechar, porque eu digo assim, o cara fechar o negócio é muito fácil. É só o cara ficar retando, fazer isso, mas na hora ele não faz. Mas se você, depois, eu vou fazer, estou com 66, né? Fiz obra pré-moldada, obra no Brasil todo, não tem uma obra que eu peguei e deixei pelo meu. Ou tanto, às vezes, obras que por um azar outro deu prejuízo, mas não interessa. Ou no preço ou no lucro nós entregamos a obra. E talvez o maior calo, né, de todo tipo de construção é o tal do prazo. Né? Você conseguir entregar no prazo, contando todas o Emílio Inco, você deve conhecer. O Emílio Inco foi que fez o Náutico, né? Sim, saiu até agora, né? Esse nome. As bases aéreas foram grandes, né? E eu, na época, eu tinha uns 28 anos, 29 anos e consegui chegar nele. Né? Aí, depois de muita conversa, tudo ele me vendo novo, né? Ele disse, para hoje da primeira obra. A hora é o seguinte, se você fizer em 60 dias, tá lá, agora se é um documentário dele, tem esse meu depoimento. Se você fizer em 60 dias, eu lhe dou um doce gelado. Doce gelado, né? Aí liga para do jeito que eu gosto. Aí eu coloquei na obra 2 turmas. Uma pela manhã e outra entrava 4 horas da tarde para não vir o pessoal das obras, né? Aí virava à noite. Aí eu entreguei a obra dele em 28 dias. A partir daí não tinha mais para ninguém, tudo comigo, certo? Aí ali na Praça da Estação, eu fiz muita coisa para ele, né? E eu me lembro, eu digo assim, está lá no meu depoimento, né? No começo tudo é muito difícil, né? Você tem que fazer as tipo de coração, na sexta-feira trocar cheque, né? E aí vai, né? Aí quando chega na véspera de Natal, né? Aí ele mandou ligar para o estoque para me pegar o meu Natal. Rapaz, eu corri para buscar o meu Natal. Cheguei lá, era um envelope, um cheque, né? Quando eu saí de lá, abri, rapaz, dava para comprar o melhor carro do ano. Era bem docinho, né? Gelado você ficou com E na época ele apertado, eu quase desmaio. Mas por quê? Porque era pra lá, você estava com ele, fazia tudo. E aí E para mim foi um grande aprendizado, né? Ele contou a vida dele, ele era downgrade, foi o que ele fez, né? É justamente isso que a gente busca, sabe? Assim, nessa função tão importante, mas às vezes inglória, de tentar ensinar, né? De tentar passar às pessoas, a parte mais complicada é justamente você conseguir despertar esse brilho no olhar, né? Essa vontade, a curiosidade. Isso é muito difícil você despertar no aluno. E aí vem outra frase fantástica que é o seguinte, olha, a palavra
convence, mas o exemplo arrasta. Né? E aí é por isso que eu acho que a gente tem que buscar mais de exemplos, assim como você teve esse testemunho, né? Porque é tão bom quando a gente se aproxima de uma pessoa que toma boas decisões, né? De uma pessoa que é assertiva, de uma pessoa que tem uma visão, né? Que tem uma visão e não só tem a capacidade de perseverar, mas também tem a capacidade de dizer o seguinte... E tem que ser perseverante. Você vai, é zebra para cá, zebra para lá. Quanto sábado e domingo eu fui no distrito e demais. Facilidade não tem não, né? Eu levei agora uns mês atrás, né? 20 alunos lá de Guarabranca pro hotel. Menino de 8ª andando a sério. Aí fiquei com ele de 9 ao meio-dia. Aí contando a minha história, contando a história do Fernando Mendonça, que é aquele lá Pedra da Lua, né? Tá lá no museu e tal. Aí no final, vou fazer uma pergunta aqui. Quem de vocês tem interesse em ser milionário? Rapaz, eu vim tudo lá. Isso é muito fácil, é só estudar. Aí, pai, quem quer fazer medicina? A menina faz, rapaz, muito fácil, é estudar. E vocês só precisam de 3 anos, né, para se dedicar. Aí meu dia, né, quando eu deixei ele, eu disse, ó, vou dar um conselho para vocês. Chega em casa, toma um banho, vão estudar. Boa. É muito bom esses contatos, que é o que você proporciona pra gente que tem essa felicidade de falar com você. Né? E aí chega num momento ali, né? Virada do milênio, ano 2000, começa uma proximidade sua muito com o plástico, né? Você passa a ser realmente, parece que passa a ser a tua matéria-prima, né? Por que eu cheguei no plástico? Aqui se usava já em Fortaleza muita laje nervurada. Sim. E se usava a caixa de fibra. Aqui o próprio Cristo usava muito. E aquelas caixas quebravam muito. Aí eu já estava na proteção. Aí um dia entro numa fábrica de cozinha. Aí quando eu vejo os caras fazendo as cubas de cozinha. Né? Quando eu li, rapaz, e o pessoal reclamava porque quebrava muito, certo? Ora, eu fui atrás do cara, fizemos um molde de estampa, né? Aí eu jogo no mercado a caixa metálica, que já era um diferencial da caixa de fibra, que não quebrava. O inconveniente que era mais pesado, né? Mas não tinha outra opção, né? Aí fui para a caixa. Aí eu já tinha proteção e já tinha parte da estrutura que eram as caixas, certo? Aí depois, uma empresa lá de Minas traz lá da Europa as caixas de plástico. Aí quando eu vi a caixa de plástico, eu fazer de plástico. Agora conhecimento zero do plástico. Aí eu fui estudar para fazer o primeiro molde de plástico, eu levei 1 ano. Depois do molde pronto, foram 6 meses para dar certo. Eu fiquei ali, engraçado. É o desenvolvimento, né? Ou seja, na pesquisa tem um desenvolvimento, né? Antes da inovação. Aí com isso aí eu comecei a focar, né? Eu comecei a ver, por exemplo, você substituiu o madeirite, o plasterite, né? Aí começamos a substituir o cimbramento, que era aquela fogueira de encaixe, que era um lego. Aí a partir daí, nós fomos, mas de lá para cá ninguém parou. Foi cimbramento, foi caixa, modularizamos as estruturas, tá certo? E hoje, antes de eu vir para cá, aumentou uma patente, porque saiu a forma da viga de plástico. Da viga de plástico? Poxa, fantástico. Da viga de plástico. Para os alunos da produção, né, da engenharia de produção, que talvez não conheçam o termo técnico, cimbramento, realmente, quando você vê a inovação, você não precisa ser da construção civil para perceber como uma coisa vantajosa, né? Porque quando você vê uma obra, o cimbramento é a escora, né? A popular escora. Essa parte horizontal da estrutura. Exatamente. A gente toda de encaixe. Mas, assim, só para deixar em palavras, o que esse cara conseguiu perceber foi justamente isso. Primeiro, a fragilidade do processo, que era você trabalhar com materiais que não tem madeira, bota cálcio, tira cálcio, né? E aí tem outra análise que ele faz também, dentro das argumentações dos estudos dele, que com o passar do tempo houve uma inversão nos custos da obra, né? Ou seja, lá atrás, a despesa predominante na obra era o material, e uma despesa secundária era a mão de obra, né? E ali pelo ano de 2015, 2017, isso inverte.
Né? Exatamente. As curvas invertem e continua essa tendência que E daqui para frente cada vez vai piorar. Eu digo assim, a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. Exatamente. Aí você, a indústria automobilística, quando começou, um carro custava $850, certo? E ele levava 12 horas para montar. A Wentford fez a linha de montagem, reduziu para 93 minutos e $280. Agora tu sabe como é que onde foi que ele viu essa ideia? Frigorífico. No frigorífico. Isso Aí ele botou os engenheiros todo dia. E é engraçado, essa questão da analogia, né, da aproximação, é o que a gente busca mesmo, assim. Porque na hora que o cara olha para um frigorífico, ele vê uma linha de desmontagem, né? Ele vê vem um boi e ele começa a ser espartejado ali, etc e tal. Ele fez o reverso. Ele fez o contrário, né? Mas é sempre assim, né? A inovação, ela tá em você. E aí quando ele olhou, rapaz... E aí, existe um livro muito bacana, né? Você deve conhecer também, que é A Máquina que Mudou o Mundo, né? E você vai ler o livro e como a capa é um automóvel, você pensa até que é um livro sobre o automóvel. Mas é um livro sobre as práticas produtivas que estavam ao redor ali, né? Que depois ficou a ser convencionado um sistema lean de produção. Do mesmo jeito, outras tecnologias que depois acabaram se chamando do just in time, né? Que você conhece muito bem, porque isso entrou muito dentro da realidade das obras, né? Mas você sabe onde é que veio a inspiração? Não. Veio do supermercado. Porque os engenheiros, quando estavam trabalhando naquilo, começou aquele intercâmbio de pessoas entre Japão e Estados Unidos, né? Porque foi um americano, né? Foi um americano que foi um grande responsável pela difusão disso lá no Japão. Né? Às vezes o profeta de casa não faz milagre, ninguém acredita no profeta de casa, né? Mas ele foi para lá e fez. Quando os japoneses vieram, eles ficaram maravilhados porque eles olhavam uma prateleira de supermercado, o produto estava lá. Quando o cliente tirava o produto, vinha alguém e reabastecia o produto. E isso demonstra o fluxo do processo produtivo, né? Então realmente se criou muita coisa depois disso. Um grande pesquisador do mundo, Liaju Goldratt, né? Ele escreveu um livro fantástico, né? A Meta, né? Sobre uma romantização da vida do gerente industrial, é muito bom, mesmo para quem não faz engenharia, é um livro muito bom. E depois se desenvolveu toda uma teoria, né? A Theory of Constraints, né? Ou seja, o TOC, a teoria das restrições, né? Que é justamente você enxergar os gargalos produtivos e atuar nos gargalos. E já saber que esse gargalo vai se deslocar e assim você vai aumentando a produtividade global, né? Isso na construção civil também, eu acho, até para que todos nos entendam, né? O modelo de negócio da tua empresa, ela não vende produtos direto para o consumidor. Né? Ela processo. Exato, ela vende processo e é o que se chama B2B, né? O business to business. Ou seja, você entra no processo produtivo das construtoras e entrega, vende eficiência para elas, né? É assim que eu enxergo, não sei se eu, há uns 12 anos atrás, a gente tinha dificuldade para mostrar para o consultor que era complicado. Aí eu tive a ideia de fazer uma ferramenta. Foi a ferramenta que eu fiz, a alavanca da produtividade. Então, a nossa coduala tem um traçado para uma dentro das estruturas. Só é concretado depois que o engenheiro nosso vai lá e libera, e confere. Então, no momento que ele ia conferir, ele tinha de trazer quantas pessoas estão envolvidas naquela obra, certo? E o ciclo da laje. Aí nós começamos a fazer lá o ranking da produtividade. Para você ter ideia, nós pegamos 55 obras. Das 55 obras, tinha construtora que gastava X e tinha construtora que gastava 10X de mão de obra. E o mais impressionante, que é que gastava 10X, ela achava que ela era melhor. Eu comparei uma construtora com a outra, certo? A construtora tinha 1.300 metros quadrados de laje, certo? Ela fazia o ciclo em 6 dias e tinha 33 pessoas, 1.300 e pouco. Tinha outro que só tinha 300 e pouco. Ela fazia um dia a mais e tinha mais gente que é de 1.300. Aí eu comecei a mostrar. E lá, a pessoa hoje, o cara entra na internet, ele mesmo preenche. Aí ele dá a sua posição, quanto você está gastando, certo? Então isso aí nos ajudou bastante, essa ferramenta. Porque não precisou mais hoje chegar lá e conversa para eu entrar aqui, né? E aí na época a gente já tinha todas as obras protendidas, mas não tinha todas
na parte de forma não eram todas nossas. E hoje eu recebo muita empresa de fora, né? Hoje nós temos muitas obras fora, né? Hoje nós temos Manaus, né? Um CD, tem Manaus, tem Fortaleza, Recife, Bahia, Brasília, Rio e São Paulo, certo? Eu recebo muita gente fora, os consultores vêm, aí eu digo, rapaz, se tu encontrar alguma obra aqui no Ceará, por prédio, que não seja nossa, eu dou 10% de desconto. Tem que ter a proteção e a nossa forma. Por quê? Porque nós passamos a trocar a mão de obra especializada, que é complicada hoje, e é escassa, né? pela menos especializada com velocidade. Entendeu? Aí você realmente fez o teste de São Tomé, né? Você conseguiu mostrar. E aí é outro parâmetro que a gente precisa pegar casos como esses e extrapolar, né? Ou seja, é um caso aplicado de uma pessoa que conhece, que tem o know-how do trabalho dele, mas ele teve que sair da visão dele para se comunicar com a visão do cliente dele, que no caso é o construtor. É o construtor e já com aquilo que eu falo, com muito peso dos sucessos passados. Olha, ou então síndrome de Gabriela, né? Não, eu nasci assim, meu pai faz assim, eu faço assim, e vai ficando, né? E assim, isso impede, é uma das barreiras, né? E no começo, esse material foi também outro tipo de negócio que nós fizemos, que esse material é todo locado. Certo? Hoje nós temos serviço e aluguel, certo? Então você não entrega o teu pessoal, você não, aluga, o teu modelo de negócio é esse, você aluga a parte de proteção do meu pessoal montando os carros. Tá. Agora, na montagem, eu mando o material, vai uma pessoa nossa fazer a orientação, supervisão e o construtor que faz. Tá entendendo? Entendi. Aí nós agregamos na empresa isso aí, né? Que é o aluguel. Às vezes você está fazendo serviço, você fica muito ali, né? De aluguel não, o material já é nosso, tá vendo? E eu imagino que esse é uma grande resistência, porque qual era, o que é que soava de desconfiado para o cliente dele, né? Porque o cliente dele estava acostumado a encher a obra com madeira, né? Madeira na época até mais barata, e ele vinha com plástico. E de primeira mão, ou seja, na conta do bodegueiro, entre aspas, né? Não, isso não vai dar certo, porque é mais caro. Mas o ganho de produtividade que ele tem no sistema como um todo, porque, primeiro, ele ganha em agilidade de obra. Tira os carpinteiros, bota mais servente. Isso. Reduz o custo, né? E no começo de algumas obras, foi o seguinte, tu leva, se tu não gosta, tu tem 60 dias. Se não gostar, devolve. Mas nenhum devolveu. E a uniformidade que você dá no processo, né? Porque como são peças pré-fabricadas, todas elas têm um ajuste de altura, um ajuste fino, né? Ao passo que você precisava praticamente de um artista, né? Não era só um mestre de obra, tinha que ser um artista para dar o nível. E é um artista mesmo. Poxa. E hoje está escasso. Exato. Enfim. Então, e aí nós modularizamos tudo, tudo. Você só usa, nós conseguimos tirar mais de 90% de madeira das obras. Mas assim, tudo que eu fiz foram coisas lógicas. Sim. Tá vendo? Por exemplo, a primeira patente, certo? Eu consegui no banheiro. Não existe os pré-moldados? Sim. No pré-moldado, entre os pré-moldados, você tem aquele tijolo cerâmico ou isopor. Sim. Que não tem nenhuma função estrutural, é para quando você jogar o concreto. Sim. Aí eu fiquei vendo, rapaz, se não tem, eu já estava fazendo as caixas plásticas, eu vou fazer uma caixa para substituir. Mas o problema é como eu ia fazer essa fixação provisória. E fiz lavando que não dava certo e tal. Aí um dia eu entrei no banheiro, aí estava com tanta pressa que puxei o papel higiênico com tanta força. Aí caiu aquela haste que segurou o papel higiênico. Tem uma mola no centro e 2 pinos. Quando caiu, disse, rapaz, eu meu problema. Olha aí. Aí eu peguei a caixa, assim, eu fiz um furo aqui, outro aqui, fiz aquela metálica. Ela apoia no pré-moldado, sem concreto, 2 dias você tira e retira. Fantástico. Aí foi a primeira patente. É muito bacana conseguir ouvir isso tudo, né? E eu acho que durante esse tempo você aprimorou muito também a sua capacidade de negociação, né? Você diz, é fácil falar, prometer, não entregar, mas com certeza hoje o nome, né? O nome Caracas, o nome da Impacto Proteção, né? Tudo isso que ele falou está disponível no site deles, é um site muito bacana e mostra lá essa calculadora de produtividade, eu vi, né? www.impactoproteção, acho que com br. Quem tiver curiosidade acessa lá e vai ver muito disso, né? E aí você, já com essa expertise, dominando, né, a construção do plástico, ainda dentro do processo da construtora,
aí parece que vem outra, ou você passa para outro nível, né? Você começa a construir quiosques, né? As casas de plástico, As inclusive o hotel, né? Que nós Mas parece que não começou na casa, né? Você começou primeiro com os containers. foi nos containers. Nessa época eu trabalhava, até na antiga Coelce eu conhecia. Eu fiz os containers, que era aquele que vocês coletavam. Ecoelce, fui muito para Ecoelce. Aí depois eu ia fazer um hotel lá em Guaramiranga. Essa do hotel é assim, coisa. O primeiro hotel do mundo de plástico, mas é 5 estrelas. Eu achei fantástico também porque eu já tinha ouvido falar, eu não sei se era o teu produto, mas eu já tinha visto aqui em Fortaleza em algum momento propagandas de casas de plástico, né? Mas existe a desconfiança, aquilo que a gente falou, né? Ninguém nunca viu. Ainda tem um preconceito, né? Ainda tem, né? Desconhecimento, né? Ou seja, o desconhecimento, mas a engenharia tem solução para tudo, mas divulgar ainda é outro passo, né? Ou seja, toda a casa, porque realmente ele saiu do container, né? E fez todos os estudos ali de habitabilidade, fez todos os estudos lá com o professor Salvador da Universidade Federal, né? Que eu tive o prazer de conhecer também. Eu sou formado na Federal também, né? E cheguei a ter alguma disciplina com o professor Salvador. E lá eles fizeram todo o estudo, né, de conforto, etc. e tal, passou em todos os quesitos. Inclusive o professor Salvador adquiriu uma casa. Fez a casa. Aí você vê que é coisa boa, né? Que quando o cara que está investigando, né, ele decide comprar uma para ele, aí ele sai lá. Então é o cara que consome o próprio produto. Mas mesmo assim ainda existe um monte de dúvida, né? Ou seja, tem a cabeça do engenheiro, mas tem a cabeça do cearense também, né? Dá para botar um armador na parede de plástico? Vai lá no hotel, tem. Olha aí. Então já está resolvendo as dúvidas aí. Se dá para tem um amigo meu, né, que foi para lá, né? E bicho é pesadão, né? 160 quilos, né? Aí eu cheguei, rapaz, vamos testar esse armador, né? Cheio de sapo cimento. Esse é o ensaio, né? Esse é o ensaio. Botou ele lá e conseguiu, né? E aí, voltando àquele pragmatismo, né? Que olha, não é que seja mais ou menos importante, né? Porque o impacto de sustentabilidade, ou seja, o impacto de você deixar de usar madeira, né? Já é uma coisa muito grande, mas também tem o impacto muito positivo no custo, né? E o que vai convencer o empresário, o custo. É que eu sempre digo o seguinte, tem de ter, por exemplo, deve ter muita coisa no plástico, né, as obras, né? Que é um apelo para o próprio construtor, certo? Mas ele quer saber, eu digo assim, pai, se eu tivesse feito no plástico, o apelo do construtor é o bolso. Né? Agora nós estamos fazendo uma obra muito grande em São Paulo, na Tegra. Lá eles medem tudo isso, né? O crédito de carbono, lá é todo bem. Sim. Quando nós entramos lá, né, eles estão fazendo isso, e principalmente por esse apelo, né? Aqui no Ceará eles não levam muito em conta. Cada mercado tem um time, né? Tem um tempo. Aí não é minha área de especialidade, eu falo mais até como curiosidade, né? Porque eu já pesquisei nessa história de você medir direito, né, os indicadores, mas, por exemplo, eu fui pesquisar as certificações ambientais. E eu achei extremamente complexo e, na verdade, me pareceu até assim, um mercado criado artificialmente, né? Mas eu não conheço a área, né? Mas na hora que você vê uma coisa que tem mais dificuldade do que facilidades, eu começo a estranhar. Principalmente numa coisa que vem para ser uma melhoria, né? Uma melhoria para o planeta. Mas aí vem um discurso bonito e depois na hora de implementar uma dificuldade e uma série de regras que não tem a ver. Preço e ser simples. Exatamente. Eu sempre digo assim, nós estamos fazendo muita coisa à prova de burrice. Nem que queira, não consegue. Aqui o cara não é nem que ele queira. E essa é a tua a última, mais recente patente? Essa aqui? Essa daqui, daqui ainda não é patente, né? Eu fiz o pedido. É o depósito, né? Você fez o depósito. E fiz nos Estados Unidos. E na verdade aqui você tem mais de uma, né? Você já tinha uma inovação, que era a cordoalha marcada. A cordoalha, agora tem isso aqui, ainda tem a leitura. E isso aqui ainda tem você serve de cobrimento das armaduras. Fantástico. Isso aí com os americanos, né? Eles mesmo disseram, pai, essa tua peça aqui não é uma peça de pedaço de plástico ou de aço, porque primeiro ele dá a altura do cabo. Ele não precisa de mão de obra para você pontear o cabo, certo?
Ele não precisa da mão de obra. Outra coisa, ele lhe dá, você tem um código de barra para fazer a conferência e aqui ainda serve de cobrimento para a armadura. Então é uma peça que está envolvendo muita tecnologia. Ou seja, com base nisso aqui você informatiza todo o processo produtivo. E a última é o seguinte, a cordoalha, ela tem um traçado parabólico. Sim, a flecha, né? A flecha. Quanto maior a flecha dela, maior a eficiência. Mas ela Porque trabalha, a cordoalha ela tem um traçado parabólico. Quando eu tensiono, ela quer retificar. Só que ela não retifica, ela está envolvida para massa concreta. Então ele cria um carregamento negativo na estrutura. Esse carregamento eu vou neutralizar 80% das cargas permanentes. Quais são as cargas permanentes? O peso próprio do concreto, a alvenaria e revestimento. Então, quanto maior a flecha desse cabo, maior a eficiência que eu vou dar na cordoalha e vou ter menos cordoalha, certo? Mas as nossas formas são planas, certo? Por exemplo, nessa faixa aqui, que eu tenho 12 cordoalhas, se essa faixa fosse mais baixa, eu ia aumentar a flecha. Eu ia economizar a cordoalha, mas eu ia estragar a forma. Concorda? Aí eu tive essa ideia. Isso já é o sistema Paviplus. Paviplus. Paviplus hoje nós estamos com obra de Santa Catarina a Manaus. Nossa. Já representa, né? Tem 4 anos, né? Já representa da parte aluguel 40% do nosso faturamento. Coisa boa. Aí foi que eu fiz. Aí eu lancei um plasterite, que aqui ficava plasterite, que é como se fosse um madeirite. Aí eu lancei um que tem uma canaleta no centro. Aí eu só coloco ela no centro da viga. Só para o cabo mergulhar e aumentar a flecha. Aí, por exemplo, eu dou um exemplo aqui, que precisava de 16 cordoalhas, quando eu botei a canaleta, precisou só de 7. Perfeito. E você gasta praticamente nada de concreto, só a nervura. Isso aí, eu entendi agora, porque eu tinha lido sobre e eu tinha pensado. Tá entendendo? Você vê como a maneira como a gente pensa, às vezes, leva a gente ao erro. Por exemplo, eu trabalhei muito calculando flecha de cabo, porque eu trabalhei fazendo projetos de redes elétricas. Né? Então, a flecha pra gente era uma coisa ruim, porque desperdiçava cabo. Né? Pra gente é perfeito. E pra você é bom. Né? Ou seja, é por isso que você tem que ter cuidado com a própria visão. Né? E ela é diretamente, a eficiência dessa carga produzida é diretamente proporcional à flecha. Fantástico. Então eu saio de uma flecha, por exemplo, eu saio de uma flecha aqui de 12 para 20. Né? Aí vai lá. Aí você ganha. Aí ganha. Mas é uma coisa, eu só boto no centro da viga, só quando ele começa a mergulhar. Tá entendendo? Meu amigo, você realmente. Mas é uma coisa simples, né? E outra coisa, eu não precisei mudar a planicidade da forma. Continua com aquela forma, mas ele ganhou mais uma distância. Né? Mas é uma coisa simples, né? Não, eu acho que a história do Eureka, né? Quanto melhor, dizem que a genialidade mora logo depois da simplicidade, né? Uma vez que você faz, aí fica simples, né? Até você trazer para a realidade. E agora eu resolvi estudar, né? Sim. Aí, só que eu viajo muito, né? Semana passada estava em São Paulo, próxima semana, da semana talvez ainda vai em Recife, certo? Aí eu contratei um professor, aí eu tenho 2 horas de aula por semana. Aí eu boto o professor para estudar os assuntos que eu quero, pesquisar. E a hora estudada eu pago. Aí eu já dou encurtada, né? Eu atualmente, Caracas, outra coisa que me encanta é o mundo digitalizado que a gente está tendo acesso hoje em dia, né? E realmente tem muita inteligência nos dados, né? Que é uma coisa que a gente, por exemplo, você sempre fez, mas você nunca teve a informação precisa, né? Que você vai ter agora a partir do momento que você medir e controlar. Agora você criou os meios para isso. E agora você faz o mapa, faz tudo sem. Exato. Atualmente eu estudo ciência de dados e inteligência artificial justamente por isso, para prospectar informação, porque hoje em dia o nível de informação é tão grande que é o contrário, você já tem que fazer isso ou contratar um expert ou se valer de ferramentas inteligentes que permitam filtrar aquilo que casa mais do teu interesse com o interesse do teu cliente, né? A oportunidade. Né? Então, aí, por exemplo, também outra coisa que você diga é acreditar no jovem. Sim. O único mais velho da empresa sou eu. Então, por exemplo, eu chego com a ideia, eu digo, rapaz, a ideia é essa, vamos lá. Aí vamos que vamos. Você tem um setor de P&D na sua empresa, né? O que eu vi é que você
coisa de 14%, em algum momento você dedicava à pesquisa. Hoje eu invisto muito em... Como nós temos muito faturamento de aluguel, eu invisto muito direto. Isso é importante. E aí chegamos a casa... E eu digo assim o seguinte, eu não olho pelo retrovisor. Eu vou para frente, né? Às vezes eu tenho pessoas, né? Pá, se eu for copiar o Caracas vai ser difícil. Quando eu chegar, ele... atirar no futuro, né? Na posição futura. Mas muito bom, muito bom. E você já está com presença da tua empresa em 7 estados. Praticamente no Brasil todo, né? Por exemplo, em São Paulo, faz Santa Catarina, Minas, né? Estado ali da região. Até na região. E tá saindo do Brasil. Hoje o Nordeste, nós temos o Nordeste todinho, né? Você vê que assim, a situação da América Latina não é lá das melhores, acho que o Brasil está menos mal, mas mesmo assim você está com presença. Hoje eu tenho obras, né, fazendo em Manaus, Belém, São Luís, Teresina, o Ceará, Rio Grande do Norte, Maceió, Aracaju, Bahia, do Norte e Nordeste hoje fazendo atualmente, né? Aí já tem um bocado de obra em São Paulo. E a logística? Não, aí foi o que eu fiz. Eu tenho a Impacto Fortaleza. A Impacto Fortaleza só sou eu. Onde eu tenho as fábricas, eu tenho tudo. Aí tem Impacto Recife, aí eu tenho um sócio lá. Aí eu tenho vários sócios no locais, né? Perfeito. Porque se você for querer fazer tudo só, você não consegue. Mas as máquinas de injeção, etc. Tudo é aqui. Você fabrica aqui. Tudo eu mando daqui. Perfeito. Esse é o Joaquim Caracas, minha gente. Eu tô até adiando para entrar no assunto que particularmente encanta mais, né? Que o Caracas, como a gente falou lá no meio do papo, ele... Antes de falar desse assunto, até me permita só destacar mais 2 pontos, né? A Endeavor é uma iniciativa que existe em muitos países, né? É uma rede, né, de empreendedorismo internacional reconhecida, e o Caracas foi o primeiro cearense, né, a ser empreendedor Endeavor. Né? E o segundo Nordeste. E é um processo seletivo pesado. Isso aí nós passamos na época, indo para São Paulo durante uns 10 meses, né, com mentoria e tal, aí tem a fase final. Aí nessa época foram selecionadas 2 empresas, a Impacto e outra, mas nome pessoa física, né? Sim. Aí para você ser empreendedor ideia, você tem de ir para o painel internacional. Aí eu fui para o Vale do Silício. E lá nós fomos entrevistados por 3 duplas, 6 pessoas. Mas se só era empreendedor ideia, você tivesse os 6 votos. Se fosse um contra, aí nós conseguimos. Né? Aí agora a grande vantagem, por exemplo, eu peguei muita mentoria com grandes empresários de São Paulo. O que é que eles fazem? Eles pegam esse pessoal que está chegando, né? E pegam o pessoal já bem sucedido, né? Esse conselho é fantástico. E aí, a única parte da pesquisa que eu negligenciei foi o tanto de prêmio que esse homem ganhou, porque aí teve uma hora que eu perdi a paciência. Era prêmio, como diz o bom cearense, prêmio em banda de lá. Né? Então, foi vencedor do INEP, do CREA. Do FINEP nós ganhamos 10 prêmios. Só a empresa dele, até um dado momento, já tinha mais de 25, 30 prêmios de inovação. Então, é coisa demais. Mas aí, como o homem não se satisfaz, né? Como ele não para, como ele não se aquieta, graças a Deus, o hotel, né? O hotel, eu acho que tem esse duplo papel, né? O hotel de plástico, ele inverte a lógica, ou seja, aquela casa de plástico que, acho que no início você até visava um problema social, né? De habitação, eu li alguma coisa sobre isso também, que aí chegou na criptonita do inovador, né? Que é a burocracia. Acho que a parte para atender o lado social não foi mais à frente devido... Tem burocracia. Acho que o meu negócio são as estruturas de concreto, deve ter dado uma desviada para voltar para o meu que e aí é aquilo que a gente diz, olha, você tem que saber perseverar, mas também tem que saber a hora de pivotar, né? Tem que saber a hora de mudar rumos, né? Isso demonstra essa sabedoria. Mas hoje nós continuamos fazendo, ainda tem muito canteiro de obra aqui, né? E aí, assim, umas perguntas de curiosidade mesmo, cara. Assim, para o imóvel residencial, porque até quando eu sou muito curioso em vários assuntos, e às vezes eu pesquiso alguma coisa
sobre construção civil assim, paralelo, né? Porque a engenharia de produção ela sempre é uma engenharia que ela é a argamassa entre as outras. Ou seja, se a gente tem um arquiteto que precisa ter aquela competência de entrevistar as pessoas, de tirar deles ali qual realmente a necessidade, que às vezes não está nem declarada, né? Mas qual vai ser a obra que vai ser a cara daquela pessoa, que vai oferecer conforto. Aí você tem um engenheiro civil que tem essa responsabilidade de trazer esses mundos para a realidade, né? E o engenheiro de produção seria isso que faz isso que você faz por talento, né? Ou seja, de olhar os processos produtivos, perceber, aprender a enxergar as ineficiências, né? Porque ali vão estar os desperdícios, os custos e as grandes oportunidades, né? E às vezes a maneira de encarar muda tudo, né? Você falava do exemplo do carro, né? Há uns 6 anos atrás já, eu vi uma entrevista do Elon Musk, né? E quando falavam para ele ali, quando o Tesla ainda era no nível de aposta, né? Que perguntavam para ele sobre os desafios de construir um carro assim, assim, assim e tal. E ele parava, pensava e dizia o seguinte, olha, os maiores ganhos não vão estar no carro, vão estar na fábrica que constrói o carro. E aí isso, ele coloca isso em números, ele dizia que nem 10% da agregação de valor estaria no carro em si, mas a maioria... E às vezes mudar o indicador muda tudo de figura, né? Porque ele fez exatamente isso que a gente faz de uma maneira instintiva. Olha, um carro era produzido, sei lá, quantos minutos, e atualmente a Tesla consegue fazer, eu não vou me lembrar os números de cabeça, mas a Tesla consegue fazer um carro a cada... 2 minutos. 2 minutos, uma coisa assim. E aí ele diz, olha, isso parece rápido, mas isso é mais lento do que uma pessoa andando. E aí ele muda o indicador e diz o seguinte, olha, eu produzo metro de carro a uma taxa que é menor do que uma pessoa caminhando. Então, existe espaço. Ele dá outro indicador também que eu nunca tinha pensado, que é o seguinte, olha, se você pegar o volume da fábrica como um todo, só 3% dele agrega valor. Aí realmente, tem muito a se ganhar aí, né? E aí mudam as coisas. E aí a gente vai entrando assim nessa parte que é muito estimulante, né? A parte da invenção das novidades. Hoje em dia, uma coisa que me destacou muita atenção é quando você falava lá do hotel, porque o hotel, duas coisas que eu percebi o seguinte. Primeiro, um grande exemplo, né? Realmente um rompedor de visões cristalizadas, né? Ou seja, você cria um hotel de luxo, né? Daquilo que sai do lixo, né? Ou seja, um plástico, pode ser de reciclagem, pode ser um PP, etc. E você cria um hotel de luxo que realmente já ganhou o prêmio do melhor hotel do Ceará, né? Pode ser que estiver errado. E com esse papel de divulgar, né? Então você acaba entrando em outro grande mercado, né? Do ecoturismo, né? Então você, além de fazer um turismo para a sua terra, né? Você é filho de Guaramiranga. E aí a gente já vai introduzir o próximo assunto, que é, ele começou a descobrir, né, muita coisa interessante sobre personalidades, não só de Guaramiranga, mas cearense. E dentro do hotel, e aquela coisa, parece propaganda daquela marca lá, né? E tem mais, né? A gente vai falar do Caracas, aí vai descobrir, e tem mais. Então o cara fez um hotel de plástico, um hotel de luxo, um hotel fantástico, e tem mais. Ele fez agora, né, recente, um museu dentro do hotel. Ele fez um museu da aviação. Então aquele menino lá de 15 anos que queria entrar num caça, agora trouxe 2 caças para Guaramiranga e estão lá, não é isso? Um eu reconheci que é um Chavante. O Hotel MX. O Hotel MX, são 2 caças reais, não é isso? Conta pra gente como é. Na realidade, como eu falei no começo, eu fui da Epicasa. Sim. E lá você cria uma energia muito boa com os amigos, né? Até hoje, né? Você viu lá que eu saí, eu vou fazer 50 anos. Que entrei na Epicasa no próximo ano, vai ter a festa lá em março. Você vê que ainda não tem uma relação com todo mundo. Coisa boa. Porque você fica interno, né? Você é muito jovem, né? Aí, numa das reuniões, nós resolvemos fazer um museu da nossa turma. Eu disse, pai, eu vou fazer à frente a réplica da escola. E fizemos lá, a réplica da escola é o museu. E pegamos todo o acervo da nossa turma, né? O pessoal mandou fada, espada, organizamos, ficou bem legal. Aí de hora para outra passa a virar um ponto turístico.
Você tá lá no sábado, domingo, é só chegando o pessoal, quer conhecer os casos, vai lá no museu. Aí eu consigo aprovar aí na prefeitura com patrimônio histórico, cultural e turístico da cidade de Guarabiranga. Aí eu tô querendo ver isso uns 50 anos para frente, eu não vou viver. Aí eu vou ter a minha filha para ser a curadora. Mas comecei a perceber o seguinte, se eu deixar só o museu da nossa turma, ela não vai ter muito interesse. Nós temos de extrapolar isso aí. Vamos pesquisar pessoas que fizeram diferença no Brasil, que tem alguma relação com a aeronáutica. Aí pegamos o Fernando Mendonça, que hoje tem 98 anos, continua trabalhando e ganhou uma pedra da lua porque contribuiu para a missão Apolo 11. Aí você chega lá, tá ele e o Armstrong, né? E tem um diálogo dos dois, certo? Aí o presidente que assinou o decreto do ITA é lá de Guarabiranga, que é o Zé Linhares. E o idealizador do ITA é o cearense, que é o Montenegro. Então você chega lá, tem exatamente o diálogo dos dois, eles explicando. Aí tem a primeira mulher a tirar o brevet no Ceará, primeira do Brasil, aí de Guarabiranga. Aí colocamos um gaúcho e colocamos a história da EPICAR, mostrando todo o projeto, porque que a EPICAR se tornou a melhor escola do Brasil do ensino médio e é conhecida pelas primeiras do mundo. É por causa de um projeto que foi implantado na época. E lá você entra, tem um diálogo dos dois, ele mostrando como foi esse projeto. Tá certo? E é fantástico que nesse momento, né, de criação, né, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica e da própria busca por novas metodologias de ensino, tudo não vem à toa, vem de uma motivação, né? Como você falava, ou seja, período ali de Guerra Fria, corrida espacial, e os Estados Unidos visivelmente se sentindo atrás, ou seja, os russos já tinham colocado Yuri Gagarin, né, lá na órbita, etc., e eles tinham que correr atrás. E aí, a forma de correr isso foi com novas metodologias. Né? Que aí a EPICAR, o comando da EPICAR foi na época e trouxe tudo. Por isso os livros em inglês, traduziu para o português e implanta na EPICAR. A EPICAR passa a ser a melhor escola do ensino médio disparado e sendo reconhecido pela ONU nas primeiras do mundo. O comandante já morreu, mas o professor, que é o professor Tarcísio, está vivo. Eu fiz essa inauguração, né, essa inauguração da ampliação, no dia 9 de março. Eu trouxe ele para a inauguração. Só que quando ele chegou lá, viu ele, né, jovem, com diálogo, né? Emoção. Emoção. Aí ele como eu falei para você, ele faz parte do conselho do acervo do São Simão. Então ele está arranjando parte desse acervo lá para o hotel. E o São Simão tem aquela cadeira em Petrópolis. Eu já tive uma reunião com ele e já me comprometi que eu faço a réplica da casa dele lá. E para vocês terem ideia, esses dois aviões tem um Chavante e um MX. Foi 0,800. Isso porque dentro da aeronáutica, né, isso não existia, né? O modelo da EPICAR, né? O Brasil, de uma forma geral, ele é meio ingrato, né, com a sua memória. Eu consigo resgatar 3 pessoas de Guarabiranga. O único cientista do Brasil que ganhou a Pedra da Lua, porque contribuiu para a missão Apolo 11 e está vivo. Aí consigo resgatar a história do primeiro presidente da República cearense de Guarabiranga, que assinou o decreto do ITA, e a primeira mulher a tirar um brevet. Morreu há uns 2 meses atrás, com 96 anos. Guarabiranga não tinha essa história. Exatamente. Se eu não entro, né, talvez isso aí nunca fosse se perder o tempo. E você não perde o passado, você perde o futuro, né? Ou seja, o povo que não conhece a sua história, né, ele vai estar eternamente. E a vida, né? Eu digo assim, a vida, o que vale você passar por ela e deixar um legado, dinheiro eu acho que não vale nada, né? Você lá na frente, né? Não, fiz isso, fez aquilo, né? Fiz coisas positivas, né? Muito bacana. Então, o museu realmente eu não conhecia, ainda não fui lá, mas já visitei a parte virtual, inclusive, né? Você tem essa tendência também, né? Parece que tem um projeto de fazer um voo virtual dentro. Lá nós fizemos um óculos virtual, né? Pegamos um drone, a câmera atrás, filmando toda. Bora fazer um jogo agora para os meninos brincar, botar o chavante para. Aí você entra dentro do avião, bota o óculos virtual e decola, dá uns rasantes no hotel, a cidade faz um tour.
Até você aterriza. O museu é todo interativo, gente, é isso que ele está falando, né? Você vai tendo uma aula de história, só para vocês terem uma ideia. E eles contam a história, sim, né? Sim, só para você ter uma ideia, assim, coisa que eu jamais teria imaginado. Ou seja, esse professor, que eu acredito que a especialidade era geologia, né? A participação dele no projeto Apollo, ou seja, que foi o projeto que levou o homem à Lua, a NASA precisava saber sobre os terrenos que ela ia encontrar para escolher o local do pouso, etc. e tal. E o estudo que esse cidadão fez realmente foi um diferencial grande, porque ele procurou onde eles poderiam treinar com condições similares de terreno. Na realidade, a história, né? Hoje ele tem 98 anos, né? Aí ele tira o brevet, aí o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, não tinha aeronáutica, foi, quer dizer, vamos no aeroclube. Como ele tinha o brevet, aí procura um que fala inglês. Ele aprendeu inglês por conta própria na década de 40 em Guarabiranga. Aí ele sai para os Estados Unidos, como oficial da aeronáutica, para treinar os aviões, né? E voltar e treinar os brasileiros. Aí quando terminou o treinamento dele, terminou a guerra. Aí fundaram a AFA, que começou nos Afonso. Aí foi o que eles fizeram. Vamos pegar alguns oficiais da reserva, que foram para a guerra, e os cadetes. E ele foi um dos escolhidos. Aí depois, os 4 anos, ele resolve fazer o ITA. A média dele de vida foi 9,9. Nossa! Aí mandaram ele para a NASA. Aí estava lá na NASA, né? Aí já estava entrosado com todo mundo, aí foi lá conversar com a pessoa que ele tinha feito amizade. Eles chegou lá e disse, rapaz, nós vamos entrar numa reunião agora com todo o pessoal da Apollo 11, cientista. Espera aí que eu te atendo. Aí ficou lá, né? 10 minutos ele ligou. Fernando, entra aqui. Aí estavam discutindo um local que tivesse as características da Lua. Era desertar, usar não sei o que, ele levantou o dedo, pai. No Brasil tem um quadrilátero ferrífero. Em Minas Gerais é praticamente a Lua. Aí eles vieram fazer o estudo no quadrilátero ferrífero. Aí depois ele volta, ele funda o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí depois da missão, eles vieram ao Brasil dar uma palestra e trouxeram dele uma pedra da Lua pela contribuição que ele deu, né? Que fantástico, ou seja, uma história Agora o fantástico dele, ele com 98 anos, cheio de sonhos. E hoje ele mora no castelo, lá em São José dos Campos, certo? O castelo dele tem 4.800 metros quadrados de área. Eu vi uma foto. Realmente. Aí é legal, no dia, em março, ele foi para a reunião, discursou, tomou vento, brincou com a gente. E realmente muito. Não, muito ativo. Ilustrativo, né? Então, aquilo que a gente fala, são exemplos, né? São pessoas para a gente olhar assim, não, eu quero ser assim quando eu crescer. Né? Não é que eu não... E lá para os alunos que eu levei lá, disse, rapaz, o Fernando Mendonça estudou no mesmo colégio de vocês. Exatamente. E hoje tem um castelo, tem isso, saiu de lá. Conquistar essa garotada não é trivial. Assim. A ideia, eu até já dei a ideia, por exemplo, vocês aí estão na parte tecnológica, né? Vocês podiam, quando o aluno entrasse na engenharia e produção civil, tudinho, né? Aí botava 15 personalidades que saíram mesmo da lata e viraram jogo. Aí botava ele para estudar. Um mês depois ia ter uma prova sobre os 15. Aí dava um prêmio, entrou pelo lugar ganha 15 mil, o segundo 10, o terceiro 5, só que o menino entrou doido por dinheiro e estudar, né? Só que eles vão ver, por exemplo, porque às vezes essa meninada acha que só vai conseguir virar o jogo se for para a Europa, se for para os Estados Unidos. Então ele ia ter exemplos, tem que ser aqui do Ceará, né? Pessoas que viraram o jogo daqui, aí ia servir, isso aí ele nunca mais ia esquecer da vida. Na verdade, desde de infância que a gente tinha uma brincadeira, né, com os amigos, né, que era um plano secreto, né, que dizia que um dia o Ceará ia conquistar o mundo, né. Hoje eu posso falar porque o plano já está mais difundido, então já está em andamento, então não precisa mais esconder. Mas realmente, como diz a gente serpa, né, o bom do Ceará é o cearense. Né? Então, eu realmente já morei em outros estados, mas daqui eu não saio mais de jeito nenhum, nem por nada, né? Eu realmente gosto.
da terra e tem essa visão que você tem, né, de levar de volta, né, para a terra. É como semente, né, cara? Você tem que plantar essa semente, né? Você floresceu, você fez uma carreira linda e maravilhosa, tem muita coisa para fazer ali pela frente, mas tem que começar a jogar umas sementes para que mais árvores frondosas. A escola lá que eu estudei, a prefeitura foi reformar, e eu assumi a fachada e deixei do mesmo jeito, de 1800 e pouco, quando ela foi fundada. Fantástico. E eu digo assim, de Guarabranca que eu estou fazendo lá, não é com fim lucrativo, mas sim para deixar um legado para a cidade. Esse é outro conceito, né, que a gente explica para os alunos e às vezes falta exemplo. Né? Quando a gente fala de valor ou de agregar valor, a gente não está falando do preço, a gente está falando da proposta de valor. Ou seja, no popular, como a gente... Não, agora eu vi vantagem. Ou seja, você não vê vantagem só no que... Apesar da frase que a gente iniciou o papo, né, ó, a invenção só vira inovação a partir da nota fiscal. Primeiro porque tem um lado que você vai ter que convencer alguém, você vai ter que entregar aquilo para alguém, você vai ter que satisfazer a necessidade de alguém. E a nota fiscal não é pelo valor que está impresso nela, mas é a comprovação que alguém viu vantagem e disse, não, eu quero. Que a sua ideia deu certo. Exatamente. Então, a sua ideia só em placa, você... Isso, às vezes as pessoas não e podem pensar que é algum tipo, está se preocupando só com o valor monetário. Não, não é isso. É você atender a necessidade do outro. O rei tinha um castelo, né? E tinha as competições esportivas. Aí um dia chegou um maluco pro coordenador e lançava alfinete. Aí chegou, rapaz, mas não existe essa modalidade aqui não, mas deixa eu fazer a apresentação para o cara jogar alfinete. Todo canto, o cara era fantástico. Aí o rapaz, vou tentar convencer o rei. Chegou, rapaz, bote que você vai gostar. E colocaram o rapaz nas competições lá. Aí botaram uma maçã a 30 metros de distância com fio de nylon. Primeira coisa, eles jogam o alfinete, pega no fio de nylon e a maçã cai. Alfinete aqui, ali, né? E foi muito aplaudido. Né? Aí na hora da premiação foi o rei que foi fazer. Eu queria lhe parabenizar, você é um cara muito habilidoso. A sua premiação vai ser 100 moedas de ouro e 100 chibatadas. Aí ele, mas, velho, eu fui muito pelo amor de explicar. Você vai ganhar 100 moedas de ouro, porque você é um cara muito habilidoso. E 100 chibatadas, para você não ficar perdendo tempo inventando besteira, né? Se você tivesse direcionado essa sua habilidade, né, para fazer coisas, né? É verdade, é verdade. Às vezes a gente enfrenta não estou nem falando dos outros, a gente mesmo, porque às vezes você tem o tecnicismo, né? Às vezes você, o Oswaldo Montenegro tem uma frase, né, bonita que diz, olha, aquele que se apaixona mais pela rede do que pelo mar. Na voz dele, na música dele, fica muito bonito, mas é um absurdo, né? Ou seja, você tem uma coisa tão fantástica, mas às vezes isso, a gente está tão ensimesmado, né? A gente está tão encantado com o alfinete, que a gente esquece de outras coisas, né? Então, mas tirar o foco, e tem esses dois grandes caras de hoje, que as palavras deles são essas, né? Tanto o Elon Musk como o Jeff Bezos, né? Eles dizem isso, olha, ou você encontra uma necessidade muito grande de um grupo pequeno de pessoas, ou então você encontra uma pequena necessidade de um número muito grande de pessoas com algo que você consiga entregar para elas. Assim você vai ter sucesso. Né? Entende? Mas em todos os casos, todos esses que você falou, né? Depois que a gente fizer a edição aqui, é tão rico o que você fala, porque depois eu vou destacar para as minhas aulas e cada parte dessa é um exemplo de uma coisa diferente. Olha, foco, visão, tino, o senso do momento. E relacionamento. E relacionamento, né? Que isso... Mas o relacionamento eu acho que é muito importante, mas ele é uma consequência, né? Mas tem pessoas, eu conheço pessoas assim, nessa, eu já rodei por aí, né? Pessoas fantásticas, cheias de ideia, mas ele não consegue se relacionar. Entendi. Aí ele faz, briga por besteira, aí não sai do canto. Entendi. Aí se eu sou forçado a concordar com você. Eu conheço pessoas, eu digo, rapaz, fulano de tal, para. História de qualquer coisa faz um cavalo de batalha, né? E às vezes não precisa, né? Aí entra, aí briga logo, qualquer besteira, né? Mas não é todo mundo que vem estudando desde os 7 anos, né? Como empreender. Acho que
É por isso que a gente tem que ter esses exemplos Eu aí. digo, rapaz, não tem possibilidade de eu brigar com alguém. O cara tem que se esforçar muito para brigar com você. Mas que bom, que bom. Eu digo, rapaz, eu vou pensar. Aí pronto, Vou pensar. Vou pensar aí, Caracas, fantástico. Assim, em termos da... Assim, a gente já está meio que estourando o nosso tempo, né? Por mim eu ficava muito mais tempo. Mas quem sabe a organização não faz outros momentos aí, ou a gente Estou inteira disposição. extrapola isso aí, porque realmente existe uma... Hoje a gente vive situações, por um lado, fantásticas, que a gente tem muita tecnologia, muita coisa, mas também tem um lado crescente assim, da miséria do ser humano, né? Tem muita coisa complicada depois que a droga entrou no mundo e Tem muito... a miséria, o desperdício, né? O desperdício de talento, né? E a gente, casos como o seu e todos esses que você foi pesquisando e encontrando, são a prova que a matéria-prima é muito boa, né? Ou seja, o cearense tem alguma coisa que realmente ele tem um potencial muito grande. Mas existem muitos caminhos para se perder esse potencial, né? Seja se a pessoa está no lugar errado, se a pessoa está da maneira errada. Às vezes você está no lugar certo, com as pessoas certas, mas está agindo da forma errada. Né? E perceber isso não é fácil, não é trivial. Então, e outra parte é essa sua preocupação de comunicar com os mais novos. Isso é uma coisa também que a gente, como professor, como pai, né? Eu tenho um filho pequeno, mas quando a criança, principalmente falando de criança agora, não é o nosso caso, nossos alunos que são adultos, mas um elemento muito grande, na minha visão, é curiosidade. Ou seja, tudo isso, desde da pá da lata de querosene, partiu de alguma forma da sua curiosidade, né? Dessa vontade. Agora, engraçado, até eu vou comparar aqui com aquele exemplo que a gente fala, para não dizer que eu estou falando dos outros, vou falar de mim mesmo. Quando eu era mais ou menos da cidade, de 7 anos, né? Meu pai me ensinou a fazer raia, né? Papagaio, pipa, para quem está nos escutando aí. Né? E eu aprendi a fazer aquilo e eu gostava de fazer. Né? Só que mamãe tentava me segurar dentro de casa e tal, então eu não tinha muito tempo para soltar a raia. Né? Então eu disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fabricar raia correndo. Por quê? Porque eu queria fazer, eu gostava de fazer as armações ali e tal. E aí fiz a parceria lá com meu colega que conhecia mais gente, não, e tu vende. Né? Só que bacana, né? Lá em casa tinha um monte de coqueiro, né? No quintal. Os palitos ali desviava as linhas que a minha mãe não usava. Mas aí assim, eu me encantei foi por fazer o produto, não foi por entregar. Né? Esse é o erro do processo produtivo. Então o que eu fazia? Eu fazia e ficava no estoque lá, que nunca vendi, né? Então, que poderia ser um caso de sucesso, né? Não foi um caso de aprendizado, porque justamente não se encantar com o bendito alfinete. Olha, o que adianta você ser um grande lançador de alfinete, né? Às vezes as 100 chibatadas aí foram até propedêuticas, né? Ensinaram o cara a dizer o seguinte, olha, não, eu vou focar no outro canto. Beleza. Uma coisa que eu comentei, né, lá no meio do papo, é que me parece até mais fácil quando eu pesquiso, meio que aleatoriamente, não são pesquisas sistemáticas, né? São pesquisas de curiosidade na parte de construção civil, eu acabo encontrando muita coisa, muito trabalho, muito artigo, sobre grandes obras, né? Mas eu não tenho facilidade de achar sobre, como vocês chamam, unidades unifamiliar. Por que é isso, Caracas? Porque não é um mercado que interesse, ou é uma... mas hoje, por exemplo, hoje no Alphaville, aquelas casas, né? Hoje nós temos 40 casas. Tá vendo? Tudo protegido agora. Entendi. Se você chegar aí fora, aí você vai no Ceará, as casas de Alphaville estão tudo protegido, o cara vai dizer, pai, como é que pode? Entendi. Um sistema produtivo. Tem feito umas casas com os balanços grandes, as casas bem bonitas. Aí o arquiteto se diverte, né? E a competência do arquiteto. Aí eu digo, a proteção você só não economiza a ousadia, né? O resto... Fantástico. Pois é, mas aí eu tinha até essa curiosidade. Porque... A primeira obra que eu fiz no Rio Grande do Norte eram 2 cordoalhas. Aí eu fui lá e fiz, né? O calculista me falou, rapaz, eu botei, mas eu tinha certeza que você não ia fazer. E quando eu vi agora, você veio e fez.
Então daqui para frente eu vou fazer agora direto. Precisa Porque testar. às vezes, quantas vezes eu dei 2 passos para trás para dar 5 para frente, já fiz muito isso. Quer dizer, já está também numa condição melhor, né? No começo é difícil, né? Mas na condição melhor eu faço muito. Eu dou 2 para trás. Por aqui não é, né? Vamos buscar outro caminho. Aí eu dou para trás, perdendo dinheiro, mas depois eu recupero. Eu busco muito, assim, porque noutra atividade de trabalho que eu tenho, que não é aqui, né, no ensino, é justamente de lidar com a inovação de muitas pessoas, ou seja, não são inovações minhas ou de uma empresa só, né? Então a gente tem uma dificuldade justamente de levar essas lições para pessoas que têm certeza que a ideia dela é a melhor do mundo. E aí você fica, né, todo mundo que trabalha com propriedade intelectual, que trabalha com o processo de proteção das tecnologias, ou então de gestão da inovação, ele em algum momento ele se encontra nesse momento de dizer o seguinte, olha, sua ideia ainda não é produto. E se virar produto, vai estar concorrendo aqui. É uma coisa que você... Às vezes é difícil, né? A maioria não acredita, né? E às vezes tem o contrário também. Às vezes existe a desconfiança, aí você tem que estar pronto para convencer, né? Mas às vezes a minha proposta que eu estou fazendo não é lá essas coisas, e eu não enxergo, né? Como você diz, eu não tenho esse discernimento de perceber, opa, não foi aqui, eu tenho que dar os 2 passos para trás. Se eu continuar aqui, eu não estou perseverando, eu estou perdendo tempo, eu estou batendo cabeça. Então isso aí não é fácil, e é por isso que eu me interesso assim, por pesquisar metodologias que permitam avaliar, né? Queria até te perguntar como é que você faz lá com o seu departamento de P&D, apesar que no teu caso você é muito focado, né? Então isso te dá uma facilidade, ou seja, em todos esses anos tem uma inovação dele que eu até achei pelo nome, né? Eu quero que ele me explique agora também. Tu fez um dispositivo para capturar lagosta? Eu andava muito ali pela praia andando, né? E a dificuldade daquela manzoar, né? Sim. Aí bolei um, né? Que é de plástico e você fecha. Você só abre na hora de pescar, né? E a madeira, no instante, vai para o espaço, só dura um ano. Mais uma patente dele é o manzoar. E, para não dizer que não falamos disso também, que é uma parte complicada, o homem fez também uma máscara, né? A máscara foi o que aconteceu na época da pandemia, né? O pessoal da Secretaria de Saúde, né? Caraca, tu tem que inventar alguma coisa. Eu digo, rapaz, o mais perto é que eu sou engenheiro, né? Vamos inventar a máscara, né? E aí eu botei o nome do projeto, né? Os atropeladores. Aí nós mandamos para a Secretaria de Saúde, fizemos os protótipos, ela aprovou, né? E no dia que ela aprovava, precisava de 90 dias para fazer os moldes. Nós fizemos tudo em 30 dias. E foi para o mercado, vendemos, foi muito, né? Caraca, ali foi um desafio, né? Um tempo e uma condição muito adversa, né? Caraca, eu vou ter que encerrar aqui, porque já estão atirando em mim aqui por causa do tempo. Mas muito bom conversar com você, muito bom ver esse exemplo, muito bom ver que esse exemplo vai gerar novos exemplos no futuro. Eu te agradeço demais e eu vou que agradeço aí por essa oportunidade. Pesquisar a hora as que suas você quiser inovações. que eu venho. E eu lhe garanto que eu vier daqui uns 4 meses, tem outra inovação. Beleza, então fica aí com a vontade de quero mais. A gente liga para as próximas. Muito obrigado. Um abração, tudo de bom, obrigado.